Filisteus. A Comissão Arqueológica da Universidade de Roma, em 1964, ou seja, 10 anos antes de eu nascer, descobriu Ebla, capital de um famoso império que se estabeleceu do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, entre 2500 a 1500 a.C. Esse império aparece nos registros ugaríticos de Ha-Shanha, descobertos em 1934 por Schaeffer e W.F. Albright. E Ha-Shanha já era habitada quando povos vindos das ilhas gregas invadiram Canaã e se radicaram ao sul da região. Eram os filisteus. E aí, o nome filisteu aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 14, no Novo Testamento. Aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 14. No Velho Testamento é escrito como Peliste, Peliste, ou então com o artigo e mais comumente na forma plural, Pelistim. O território pelos filisteus ocupado denomina-se Filístia, Peleste, e de onde deriva o nome de Palestina. Então você tem Filisteu, Peliste, Pelistim, Filístia, Pelechete, de onde deriva o nome de Palestina ao tempo dos romanos. Filisteus significa errantes, estrangeiros. Então a gente percebe que essa ideia, né, de errantes e estrangeiros pode estar relacionado ao fato de eles serem povos que vieram de ilhas e invadiram Canaã e se radicaram naquele lugar. E aí vamos pensar na origem desse povo. Apesar dos ingentes esforços da arqueologia, a gênese dos filisteus dorme no seio do mistério. A Bíblia diz em Gênesis 10:14 que procedem de Casluim, do filho de Misraim, Egito. Ver também em primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 12. As duas escrituras citadas fazem referência a Caftorim. Ainda que os filisteus sejam mencionados no Velho Testamento 286 vezes, continuam praticamente desconhecidos. A Bíblia lhes traça a origem imediata. Para onde foram depois, não sabemos. Pela palavra Caftor, a tendência dos eruditos até as primeiras décadas deste século era estabelecer seu berço em Creta. Todavia, as últimas descobertas arqueológicas indicam a ilha de Chipre. Pelo modo como a Bíblia os chama incircuncisos, sabemos que não eram semitas. A tendência atual é reconhecer os filisteus como os Pelecete, que junto com Tequer e os Zacar formavam a coligação conhecida como povos do mar, que invadiram o Egito, mas foram rechaçados por Ramsés III, cujas vitórias foram gravadas nos baixos relevos em Medinet Habu, em Tebas. Os hieróglifos egípcios confirmam essa verdade. Desbaratada a coligação europeia pelos egípcios, os filisteus se homiziaram no sudeste de Canaã. Então a gente tem a questão do nome, da origem e a localização. A gente observa aqui na obra de Ernest Tognini que o território ocupado pelos filisteus em Canaã ia do sul do Monte Carmelo até o sul da Palestina, na direção do Egito. Toda a orla marítima, a região conhecida como Cefilá ou Vale de Saron. Quando Israel possuiu Canaã, os filisteus fizeram fronteira com Jope, Siquém, Jerusalém e Laquis. Nessa ocasião, suas fronteiras ao norte não chegavam ao Carmelo. Além do nome, da origem, da localização, vamos falar um pouquinho sobre os filisteus na Bíblia. Bem, a primeira referência bíblica sobre os filisteus está em Gênesis 10:14, antes do estabelecimento na terra de Canaã. Uma vez em Canaã, já aparecem relacionados com o povo de Abraão. Patriarcas, Isaac foi peregrinar em Gerar,
cujo rei era Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército. Gênesis capítulo 20, versículo 21, ou Gênesis capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 26. B. Êxodos e Juízes. Israel deixou o Egito, peregrinou no deserto e finalmente foi plantado por Deus em Canaã. No livro de Êxodo, o Senhor ordenou que Israel evitasse o caminho da terra dos filisteus, posto que mais curto, para que o povo não veja a guerra e se arrependa e torne ao Egito. Os filisteus eram belicosos acima de tudo. Quando Josué tomou a terra de Canaã, guerreou com muitos povos, exceto com Fenícia, entrada de Amate e filisteus. Eram guerreiros valentes e perigosos. 3 províncias dos filisteus davam para o Mediterrâneo: Asdod, Ascalon e Gaza. E esta parte era chamada Mar dos Filisteus. Êxodo 23, 31. Muitos pensam que os filisteus dessa área eram conhecidos como Caftorins. Deuteronômio 2, 23. Sansão lutou contra eles e antes de Sansão, Sangar, de acordo com Juízes 3, versículo 31. Além da gente ver a citação entre os patriarcas, Êxodo e Juízes, também com Saul e Davi. No apagar das luzes do longo e tenebroso período dos Juízes, os filisteus venceram os israelitas, matando Ofni e Finéias e causando a morte de Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Jonatas, filho de Saul, venceu uma guarnição filisteia entre Micmais e Geba. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Davi matou o gigante Golias no vale conhecido como dos Terebintos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus derrotam Israel no monte de Boa e mataram Saul e seus filhos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Quando Davi foi proclamado rei sobre todo Israel, desfechou o pesado golpe nos filisteus, expulsando-os da região montanhosa e pondo fim ao seu domínio sobre Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. No reino dividido, depois da morte de Davi e Salomão, parece que os filisteus se dividiram e Gate, segundo o livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 8, aparece como uma fortaleza de Judá. Houve dificuldades e conflitos na fronteira de Israel com os filisteus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 27 e 16, versículo 15. Josafá recebeu tributos dos filisteus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 11. E Israel perdeu Líbina, que passou ao domínio filisteu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 22. No reinado de Acás, Isaías capítulo 9, versículo 8 a 12, eram ainda agressivos. A última referência bíblica aos filisteus está em Zacarias capítulo 9, versículo 6, após o retorno de Judá do cativeiro babilônico, e depois disso desaparecem para sempre, de modo tão misterioso, tal qual o seu aparecimento. Vamos então a divisões políticas. Em 5 territórios, o povo filisteu se dividia: 3 marítimos, com Gaza, Ascalon e Asdod, e 3 interiores, Gate, Nacefelá e Ecrom, que confinava com Jerusalém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Tinham também tutela sobre algumas cidades, tal como Mareché, Ziclag e Gibeton. Miqueias, capítulo 1, versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 27. E primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 15. Os 5 estados formavam a invencível confederação filisteia. Religião do povo filisteu. Eles eram idólatras, como todos os povos da terra. De seu berço natal, seja Creta ou Chipre, trouxeram seus deuses gregos, mesclaram com os egípcios e finalmente se casaram com os de Canaã. Além das dezenas deles, 3 eram os principais dentre os deuses: Dagon, Astarote e Baal-zebub. Dagon era o deus nacional, o mais importante, o principal. Tinha corpo de peixe e cabeça de homem. Nas mais importantes cidades da Filístia, dedicaram-lhe importantes templos. O de Gaza foi destruído por Sansão. Juízes 16, versículo 21 a 30. O ídolo de Asdod caiu milagrosamente diante da arca do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Baal-zebub, que significa Senhor das Moscas,
protetor contra as moscas que infestavam aquela região, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2, até 2 e 3 e versículo 16. Costumavam levar seus ídolos à guerra, a quem atribuíam suas vitórias, como está em 1º livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2, e capítulo 31, versículo 9. Vamos pensar nos registros aqui. Até hoje, apesar dos ingentes esforços da ciência, nada se tem encontrado a respeito da origem dos filisteus, a não ser na Bíblia e nas inscrições egípcias, aquelas que antes citamos de Ramsés III, na sua sepultura, de Medinet Habu. Também foram citados nas inscrições de Merneptah e Ramsés II e nas cartas de Teuel Amarna, no século XIV a.C. Aparecem ainda em documentos assírios de Tiglat-Pileser III e finalmente nos de Babilônia, recebendo rações do governo. A cultura do povo. Bem, a cultura desse povo assemelha-se em tudo à dos demais cananeus. Nenhum documento que viesse comprovar atividades literárias desse povo foi encontrada até essa data. Estavam dentro dos limites do triângulo de onde procederam: Grécia, Egito, Canaã. Radicaram-se na região entre semitas. Seus usos e costumes, bem como os que fizeram e escreveram, eram nitidamente semitas. Com algumas variações, a língua que falaram em nada diferia da dos cananeus. Davi falava com eles e eles com Davi sem qualquer embaraço. E aí, não vou usar a pronúncia aqui, que eu não sei como pronunciar, mas lendo em português, A. Frumark e C.F. A. Schaefer e P. de Caios descobriram em Sinda e em Come, parte oriental de Chipre, uma civilização que data entre 1225 e 1175 a.C. Desenterraram uma cerâmica feita na região, tipo da de Micena, com pequenas diferenças no seu formato, na sua decoração e na sua técnica, idêntica à encontrada na Filístia palestiniana. Estes vasos se parecem muito com os peloponesianos. Chega-se assim à conclusão que os gregos os introduziram quase ao mesmo tempo em Chipre e Filístia. Usavam também ataúdes com máscaras mortuárias semelhantes aos dos egípcios. Foram descobertos estes invólucros sepulcrais em Bet-Sean, Tel Forá e Laquis. Usavam carros de guerra, armas feitas de ferro e roupas adequadas para as batalhas. Respeitavam a organização familiar, mas o homem podia ter mais de uma mulher. Vamos à nota final. Um sexto grupo de filisteus aparece com o nome de quereteus. Somente 3 passagens na Bíblia se referem a esse grupo, sempre associados aos filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 14, Ezequiel, capítulo 35, versículo 16, e Sofonias, capítulo 2, versículo 5. A não ser a palavra de Deus, nenhuma outra fonte vem corroborar esta tese. A tribo de Dan recebeu sua parte na distribuição das terras cananeias, fronteiriças aos filisteus, como diz Josué, capítulo 19, versículo 40 a 48. Até Ecrom lhe coube por sorte. Dan, porém, não conseguiu desalojar os aguerridos filisteus. Foi por eles combatido, perseguido e precisou encostar-se na porção de Judá. Sua porção ficou pequena demais e por isso foi para as proximidades do Hermon, tomou Laís e nela habitou, como diz Juízes 18. Então, a gente, por exemplo, percebe aqui que os filisteus, eles teriam uma origem, embora não haja uma afirmação, como é que eu posso dizer, cabal sobre a origem deles, mas pelo que se apresenta, eles vieram do mar, ou seja, vieram de uma outra região, se alojaram naquela região e lá viveram como se fossem povos daquela terra. E aí, daí onde, por exemplo,
a gente tem a compreensão de que eles poderiam ser povos do mar. E essas características deles pode ajudar a gente a ter aquela ideia de que havia como é que eu posso dizer? Uma tecnologia arrojada para as pessoas do seu tempo. Então, até porque alguém para atravessar o mar e chegar, tudo indica, né, que dentre os outros povos tem uma estrutura maior, né, do que aqueles que estão ali, que surgiram dali e não vieram de outro lugar enquanto semitas. Beleza? E aí a gente vai para o próximo bloco. Deixa eu ver. Que horas tem, Tânia? 19h51. Ah, é? Então, Daniel, tem como você perguntar se vai terminar 8h15 ou se vai terminar antes ou depois? Tá bom? Que aí a gente já vai para o próximo povo, que seria o povo amalequita.